Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento pontos de jet. Não é só tudo, é tudo e nada. Olá, bom dia, Mato Grosso. Essas são imagens ao vivo de Cuiabá. Temperatura nesse momento de 25 graus. Tempo fechado no momento. Fez muito frio essa manhã, 16 graus, às 7 horas. Vamos agora aos destaques dessa edição. Vamos falar de Taj Mahal na Índia. A obra durou 16 anos e empregou 20 mil homens. Artesãos e materiais vieram de toda a Índia e países vizinhos em mais de 1000 elefantes. Vamos falar também as 6 melhores posições do yoga. O Hatha, Ashtanga, Power Yoga, Vinyasa, o Yoga Flow, Kundalini e Iyengar. Também vamos falar. O Estado é cúmplice. O caso do pedreiro que matou 6 adolescentes após ser solto por bom comportamento evidencia o ruinoso colapso do sistema prisional brasileiro. Veja agora no Bom Dia Mato Grosso. Começamos a edição falando da posição Hatha do Yoga. Se você é do tipo que busca o ritmo frenético de academia em uma aula de yoga, esqueça. Essa é uma atividade leve, para não dizer levíssima. Pode ser lenta demais para quem almeja aos exercícios atléticos ou vigorosos. Trata-se da linha tradicional, da qual derivou a maior parte das outras modalidades de yoga. É uma aula lenta, que dá ênfase aos exercícios simples, de respiração, relaxamento e a meditação. A sequência de posturas equilibra força e flexibilidade de acordo com as necessidades de outros alunos. Vamos agora ao Ashtanga, outra posição. Prepare-se para suar em bicas. O ideal é começar a aula no mínimo 3 horas depois de uma refeição leve. As contrações musculares e a respiração podem causar enjoo durante o processo de digestão. Pelo mesmo motivo, os especialistas desaconselham a ingestão de líquidos em excesso antes da prática. Como a sequência de exercício dificilmente se altera, a aula pode se tornar um tanto repetitiva. Agora, Power Yoga. Por mesclar movimentos de várias modalidades, a aula de Power Yoga trabalha o corpo de maneira bastante completa. Há, no entanto, um risco maior de lesões musculares se ela é mal conduzida. O ideal é certificar-se da formação do professor, especialmente em academias de ginástica. Vamos agora mudar para Vinyasa ou Yoga Flow. Mais uma posição. É a mais ocidentalizada das yogas. É comum com os professores usarem música pop ou long para embalar as aulas. Os movimentos rápidos tornam a modalidade menos indicada para quem tem lesões da coluna ou nos joelhos. Os especialistas recomendam fazer sempre uma aula experimental para medir a resposta do corpo. Vamos agora falar do Iyengar. O tempo de permanência das posturas pode chegar até 5 minutos, 10 vezes o tempo padrão, o que requer fôlego e resistência física. Agora o Kundalini. Apesar de a prática ser mais suave, os diferentes padrões de respiração profunda que devem ser mantidos durante as posturas exigem esforço inicialmente. A seguir, o Estado é cúmplice. O caso do pedreiro que matou 6 adolescentes após ser solto por bom comportamento evidencia o ruinoso colapso do sistema prisional brasileiro. Também vamos falar do nosso quadro Viagem Taj Mahal, o último episódio da série. E também tem a previsão do tempo. Agora a temperatura em Cuiabá é de 24 graus. Caiu 1 grau já desde o início dessa edição. Voltamos já.
O pedreiro baiano Ademar Jesus da Silva, de 40 anos, atirou no homem pelas costas. Fugiu para o interior de Goiás. Forjou uma nova identidade e antes de ser capturado pela polícia há 5 anos, ainda teve tempo de molestar 2 crianças. Preso por estupro, reduziu-se apenas um entre os 470 mil internos que compõem a miserável massa humana dos cárceres brasileiros. Solto por apresentar bom comportamento e por ter cumprido 1/6 de sua pena, revelou-se um psicopata. Saiu do penitenciário da Papuda às vésperas do Natal e 1 semana depois voltou a estuprar crianças. Só que dessa vez não houve sobreviventes. Matou primeiro um adolescente de 13 anos. Na semana seguinte, agindo sempre com a mesma perfídia, ele atraía garotos a um matagal em Lusiânia, a 70 quilômetros de Brasília, onde os violentava e, ato contínuo, assassinava-os a golpes de pau, martelo ou enxada. Há 10 dias, a polícia finalmente conseguiu prender Ademar, que confessou os crimes. Os terríveis atos cometidos por ele destruíram 6 famílias. O resto do país, confrontado com tal demonstração de ferocidade, sobrou somente a triste e necessária pergunta: não era possível ter evitado essa matança? A seguir, nós vamos falar do Taj Mahal e no nosso quadro Viagem. Também temos a previsão do tempo. O MTTV, o Bom Dia Mato Grosso, volta já. E agora a previsão do tempo para Cuiabá. Hoje amanheceu com muito frio na cidade, às 7 horas estava marcando os termômetros 16 graus. A umidade relativa do ar média estava fazendo 50%. Previsão de chuva só para ontem mesmo. Essa semana, durante esse friozinho que deve durar até o final de semana, não irá chover. Vamos ver agora a temperatura na cidade e imagens. Ao vivo aí, você vê imagens do Grande Templo na Avenida do CPA. A temperatura nesse momento é de 25,1 graus. 47% a umidade relativa do ar nesse momento. Não existe vento no momento, céu nublado. Parcialmente nublado, está começando a abrir. À noite volta a esfriar. Amanhã mais frio. A mínima passada será de 10 graus. Está na hora do nosso quadro Viagem. Vamos falar de Taj Mahal, na Índia. Então vamos falar agora, parece um palácio, mas é um mausoléu. E o resultado de um amor do tamanho de estudo, em Agra, o Taj Mahal foi construído pelo imperador Shah Jahan, em homenagem à sua mulher Mumtaz Mahal, morta em 1630, ao dar à luz ao seu 14º filho. A obra durou 16 anos e empregou 20 mil homens. Artesãos e materiais vieram de toda a Índia e países vizinhos, em mais de 1000 elefantes. Grandioso por fora e ainda mais impressionante de perto, as imensas paredes de mármore branco são repletas de delicadas com inscrições de mármore preto e esculturas em forma de flor feitas de ágata, turquesa e outras milhares de pedras semi-preciosas. Maior exemplo de arquitetura Mughal, que mistura elementos persas, turcos, indianos e islâmicos, acredita-se que a conta do Taj Mahal ficou em 60 milhões de dólares. Como chegar? A SAA vai a Mumbai por 1.834 dólares. Entre no flysaa.com.br. Quem leva a Raidno.com.br entre e visita RAIDHU. Tem 5 noites por 2.518 dólares em na capital da Índia. Depois você viaja para o Taj Mahal.
E o Bom Dia Mato Grosso por aqui, outras notícias amanhã nesse mesmo horário no MTTV. Boa tarde. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento Pontos de Jet. Não é só tudo, é turbinado.